Olá, alunos do terceiro ano. Nós vamos dar continuidade agora trabalhando as potências de I, e eu vou ampliar um pouquinho aqui e discutir que qualquer coisa elevado a zero dá 1. Não é diferente do I, porque é qualquer coisa. Então, I elevado a zero é 1. Qualquer coisa elevado a 1 é ele mesmo. No caso do I ao quadrado, nós já tínhamos discutido que I ao quadrado é I vezes I, portanto, raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, portanto, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, aonde uma operação cancela o outro. Já vínhamos trabalhando desta forma. Todas as vezes que tiver I ao quadrado, eu sei que é menos 1. Na hora que eu for trabalhar o I elevado ao cubo, eu vou trabalhar I elevado ao cubo, é I que multiplica I, que multiplica I. Juntando os dois primeiros fatores, eu tenho I ao quadrado vezes I. Nós sabemos que o I ao quadrado é menos 1, e repete o I. Menos 1 vezes I dá menos I. Portanto, nós temos aqui que o I ao cubo é menos I. Quando eu for pensar no I elevado a 4, eu posso dizer que o I elevado a 4 é I elevado a 2 vezes I elevado a 2. Então, eu tenho menos 1 vezes menos 1, dá 1. O I elevado a 5, eu vou pensar que é quem? O I elevado a 4 vezes o I elevado a 1. I elevado a 4 vezes I elevado a 1 dá I elevado a 5. Portanto, 1 vezes I dá I. Quando eu pensar no I elevado a 6, eu vou pensar no I elevado a 4 vezes I elevado a 2. Veja, I elevado a 4 com I elevado a 2, dá o I elevado a 6. Portanto, I elevado a 4 é 1, I elevado a 2 é menos 1, 1 vezes menos 1, dá menos 1. O I elevado a 7, eu vou ver que é o I elevado a 4, que é 1, vezes o I elevado a 3. Veja, 4 com 3 dá 7, 1 vezes menos I dá menos I. Opa! Você acabou de observar um padrão matemático repetitivo. Olhe, 1, I, menos 1, menos I. Se eu colocar aqui o E elevado a 8, a 9, a 10 e a 11, de novo, 1, I, menos 1, menos I. Essa sequência, 1, I, menos 1 e I, é uma sequência muito importante. A sequência 1, I, menos 1 e menos I. Todas as vezes que for elevado a 0, dá 1. Elevado a 1, dá I. Elevado a 2, dá menos 1. I elevado a 3, dá menos I. E aí, pessoal, observe como que eu posso usar esse padrão. Esse é um padrão que se repete a cada 4 itens. Então, se eu tiver, por exemplo, I elevado a 38, como são 4 itens, eu vou pegar o 38 e dividir em grupo de 4. Claro que eu tenho que dividir em grupo de 4, porque é o padrão. E aí eu vou ter que o I elevado a 38, 9 vezes 4, 36, sobram 2. Opa, o que me interessa aqui é o resto. Quer dizer que I elevado a 8 é igual a I elevado a 2. Portanto, vai ser igual a menos 1. Se eu tivesse um outro exemplo, e aí eu já vou abusar, eu vou pegar I elevado a 2020. Veja, não precisa dividir o 2020 por 4. E aí cabe a gente lembrar as regras de divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando os algarismos da dezena e da unidade forem divisíveis por 4. E aqui dá até para fazer de cabeça, porque 20 dividido por 4 dá 5 e sobra 0. Olha o que é que me interessa, o 0. Quer dizer que I elevado a 20 é igual a I elevado a 0. E quando eu penso em I elevado a 0,
qualquer coisa elevado a zero é 1, e isso dá 1. Vamos pegar um exemplo mais radical um pouco. Veja, se eu quiser saber i elevado a 6, 3, 2, 1, 4, 9, 1, 2, 7. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 27, apenas o 27, lembrando da regra de divisibilidade por 4, e 27 dividido por 4, eu vou ter 6 vezes 4, 24. Sobram 3. Opa, isso é igual a i elevado a 3. E nós sabemos que o i elevado a 3 dá menos 1. Pronto. Com essas informações, você vai fazer os exercícios da página 138 do seu livro do papel, certo? Então, pessoal, ó, manda bala, capricha, resolve esses exercícios rapidamente, aqui da página 139 também, tá? Então, nós podemos até discutir os exercícios aqui da página 138, que é a página 2537. Então, aqui, ó, 2.5.37. Aqui, ele diz, o que observa quanto aos resultados da potência? Eu vejo que as potências se repetem de 4 em 4. De que forma que ela se repete de 4 em 4? 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, e assim infinitamente. Aí no item B, qual é a sequência? 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i. Seguindo o padrão de sequência de resultados, i elevado a 12, você vai fazer, sobra 0, daí i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3. E assim por diante, pessoal. Capricha, resolve os exercícios, depois vai na página 139, que é o 2.5.38. E nós vamos resolver isso no nosso próximo encontro. Muito obrigado, boas aulas, caprichem e fiquem em casa, hein?